A operação da Polícia Federal que aconteceu hoje já começou a gerar frutos. Encontraram uma ligação entre pesquisa eleitoral e um banco que apareceu na lista de envolvidos nessa atual investigação. Investigação tal que é a maior da história da Polícia Federal contra o PCC. E agora eu vou trazer algumas reflexões para você depois de você me responder essa pergunta. Você acha que essa investigação, essa operação que aconteceu hoje, tem algum batuque, tem algum estímulo, alguma motivação do presidente americano? Tem algum dedo do Trump, da CIA, do FBI? Por que eu trago essa provocação? Porque neste exato momento está acontecendo a maior operação já vista. E recentemente saiu uma pesquisa que 26% da população brasileira vive sob o comando de organizações criminosas. Ou seja, a área que o indivíduo vive não é regido pelo governo brasileiro, pela federação, e sim por leis do narcotráfico. Essa é a realidade de 26% da população brasileira. Eu te pergunto, será que o Estado brasileiro não sabia disso? Será que você consegue transacionar 30 bilhões de reais sem ninguém ver? Será que alguém consegue ter mais de 2.000 postos no Brasil sem nenhum servidor, nenhum membro da Polícia Federal, nenhum político denunciar sem ninguém saber? Será que um indivíduo consegue comprar postos, comprar terras, comprar usinas, 5 usinas, com valores de centenas e algumas de bilhões de reais, fazer transações no mercado financeiro, no sistema financeiro nacional, sem ninguém nunca perceber por tantos anos? Conseguir sair de 0% a 26% de controle da população brasileira e ninguém nunca perceber. E do nada, do dia para a noite, acontece uma operação que destrói esse castelo de cartas, que visita Faria Lima, que prende indivíduos. Como que a gente chegou a esse estágio? Por que eu faço essa provocação? Porque 2.000 postos é muita coisa, é muito acima do imperceptível. Entende? Porque vamos lá, ele teve um posto, ok, 10 postos, ok, 100... já começa a ficar um pouco complicado. 500, você já começa a girar valores muito altos. 500 postos no total por mês vai girar por baixo, os 500 milhões, 1 bilhão no mínimo por mês. É 1 bilhão no mínimo. Cada posto vai gerar no mínimo 2 milhões. No mínimo. Ou seja, quando você chega a 2.000 postos, a gente está falando em uma operação de 4 bilhões de reais girando todos os meses. No mínimo. Esse valor pode ser muito maior, porque se for, por exemplo, posto de estrada, se for posto em localização muito privilegiada em cidade, vai girar facilmente 3, 4, 5 milhões por mês. Então a gente está falando de uma operação que poderia girar de faturamento mensal 10 bilhões. Agora eu te pergunto, como que uma operação gira em torno de 10 bilhões, segundo a operação eles não quase pagavam impostos? Como? Me explica como você chega a esse ponto. E aí tem outro ponto também. Eles compravam postos, de donos de postos, obviamente, e eles não pagavam e ameaçavam esse indivíduo de matar eles e toda a família. Como que isso nunca chegou à polícia? Ou seja, na minha tese aqui, na minha humilde especulação, tinha muita gente sabendo, você concorda comigo? E agora, eles estão começando a cavucar, mas eles estão cavucando bem de leve, tá? Muito de leve. E já começou a ficar exposto essa associação, possível associação, que eu vou te explicar na íntegra para você tirar sua conclusão, com pesquisa eleitoral. E o engraçado é que essa pesquisa eleitoral, por algum motivo, era a pesquisa que sempre tendia, ela anunciou a vitória do Lula algumas vezes já. Chegou a anunciar até nas últimas eleições, vitória do Lula em primeiro turno. E você lembra do resultado do primeiro turno, né? O Lula ficou um pouquinho longe de ganhar. Ou seja, é uma pesquisa com um certo viés, talvez. E esse viés não é só minha opinião, não. Tem muita gente do mercado que considera isso. Eu conheço alguns indivíduos falando, não, essa pesquisa não dá para considerar tanto. Dá para pegar a direção, que eu sempre falo para vocês, essa pesquisa está subindo, é uma direção que está subindo. Mas não dá para você considerar os números, literalmente, porque os números sempre vão tender a um espectro. Perfeito? Então vamos seguir agora, vamos começar com o pé direito esse vídeo. Mas antes, curte o vídeo, se inscreva no canal,
ativa o sininho e lembrando, hoje 9 da noite tem live, então já coloca no seu despertador aí para você participar ao vivo, é muito boas lives, de verdade. Se você já participou de alguma live, comenta aqui, convida a galera, porque eu acho que realmente vale a pena a gente juntar o máximo de pessoas ao vivo para trocar ideia. E hoje vai ser um dia muito interessante com essa operação, que deve sair muita novidade até as 9 da noite. Dito isso, vamos começar com essas falas da Jovem Pan que eu concordo completamente, tá? Completamente. Presta atenção. É que o sistema não quer o Bolsonaro, como nunca quis. Você acha que o sistema quer quem? Eu sei, mas o Bolsonaro é o cara que leva milhões pra rua, tem que combinar com o povo. Tem que combinar com o povo. E o povo tá com quem? Então, esse é o problema. Quem pra você? Isso aí, Com quem ele indica? Vocês sabem com quem a Faria Lima está, Samidana? Quem? Faria Lima. Faria Lima. Mas é. Faria Lima tá com qualquer um, Então, pô. Tá com quem? Pagando bem. Tá. Vai ser Zema e Ratinho Júnior, você vai ver. Engraçado, vocês caem nas conversas. Não é cair, a gente precisa discutir a política aqui. Discutir o quê que você vai discutir? Vamos discutir. Os caras Vai. estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar quem eles querem. bom, que mas, eles... tá bom. isso, tudo bem. Mas agora você não pode descartar que existem outros candidatos que ele Porque tem que combinar com o povo. Tá bom, o então povo vamos que ver colocou você. o Bolsonaro Tá bom, lá, vamos gordão. ver Pô, a você. gente acompanhou Mas isso. não são só dois, tem outros. Se o Zema. Quem? O Zema colou no Bolsonaro, o Dória então ele colou no vai ficar Bolsonaro, esperando um pouquinho o Tarcísio ganhou em São Paulo por causa do Tá, Bolsonaro. e a turma que quer vai ficar esperando no banco. É o povo que decide. Então pronto, vamos ver o povo decide. é isso aí. Só que não é essa a questão. Isso aí você tem razão. Só que assim, ninguém pode ficar esperando no banco. Se os caras, o Partido Novo, tem o Partido Ele Ratinho vai- Júnior, os caras vão fazer chamar. Essa aqui é a maior verdade, tá? O povo escolheu o Bolsonaro e o povo escolheu o Bolsonaro em diversos ângulos diferentes. Como assim? O povo escolheu o Bolsonaro em São Paulo, porque quem colocou o Tarcísio aqui foi o Bolsonaro. Ratinho Júnior, o povo escolheu o Bolsonaro, porque quem pesou a mão no Ratinho Júnior foi o Bolsonaro. O povo escolheu o Bolsonaro no Zema, porque quem pesou a mão no Zema foi o Bolsonaro, Nicolas, e você vai ter uma lista gigantesca. E teve alguns que são traidores, por exemplo, o Romário, que elegeu por causa do Bolsonaro e hoje não faz o mínimo para prestar um mínimo de gratidão ao homem. Dito isso, a gente vai passar por uma revolução muito grande. E a gente já tá passando. Mas tem um ponto que me preocupa, tá? Essa manchete me gerou uma certa preocupação. Bolsonaro chora ao receber visita. Minha vida já acabou. Vice-prefeito de São Paulo conta que Bolsonaro se emocionou durante visita de 4 horas e está sendo enterrado. E disse que está sendo enterrado antes do julgamento. Em prisão domiciliar, desde o dia 4 de agosto e sob vigilância integral, Jair Bolsonaro se emocionou durante visita do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Mello. A conversa durou cerca de 4 horas. Em dado momento, o ex-presidente relembrou a trajetória no meio militar até chegar à presidência, dizendo que está com 70 anos e a perspectiva de condenação pelo STF desabafou. Minha vida já acabou. Em contato com a coluna, Melo Araújo afirmou ter visitado o Bolsonaro com a intenção de animá-lo. Na minha carreira, visitei policiais que acabaram presos em ocorrência por trocas de tiro e depois foram absolvidos. Eu sei o que é isso, o que a pessoa passa por estar presa, disse o coronel, que foi indicado pelo ex-presidente para ser vice da chapa do Ricardo Nunes. Esse cara, pelo menos, não é um traidor, né? E tem outra manchete que eu esqueci até de puxar aqui, que dizia assim: os aliados do Lula trataram o Lula melhor do que os aliados do Bolsonaro estão tratando o Bolsonaro. E, infelizmente, eu sei que muita gente que não vai gostar disso, mas, infelizmente, essa é a realidade. Os aliados do Bolsonaro são muito menos fiéis ao Bolsonaro do que o Lula. Em compensação, o Lula agora está colhendo, porque a premissa zero do Lula para indicar qualquer indivíduo para cargos atualmente ou é negociação com o Centrão ou fidelidade. E aí o custo da fidelidade é colocar gente incompetente. E o resultado disso foi a CPI do INSS, por exemplo. Quando fui visitá-lo, fui para deixar animado. Cheguei, abracei, sentamos e ficamos das 14 às 18 conversando. Ele começou a contar a história da vida dele, do exército até a presidência. E eu jogando ele para cima, disse que a prisão domiciliar é
é mais uma que ele vai superar, assim como a facada e assim como o acidente em um salto de paraquedas. Ele é ousado, não para, relatou. O vice-prefeito de São Paulo disse que na conversa com Bolsonaro tentou mostrar ao ex-presidente que é preciso tirar o lado bom da desgraça. Ele está enxergando todas as peças. É o momento de recuperar a saúde e ver o que está acontecendo para tomar as decisões certas, afirmou Melo Araújo. Ele disse, estou com 70 anos, minha vida já acabou, e se emocionou. Eu disse que não, que ele ainda está no jogo, contou Melo. Eu disse que ele será filme de Hollywood que vai ter um final feliz. A gente tem essa convicção, disse que Deus vai intervir. Algum fato novo vai mudar tudo isso. Sobre as condições de saúde do Bolsonaro, o coronel disse ter recomendado prática de exercício físico. Ou seja, o que eu quis mostrar essa entrevista aqui, quase com o Bolsonaro, entrevista de tabela com o Bolsonaro. Ele tá abalado, amigos, ele tá abalado. E nessa parte aqui, acho que é a mais importante, Melo Araújo afirmou que às vésperas de ser julgado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente não tem concentrado na disputa de 2026. Ele não está com cabeça em eleição, por isso acho sacanagem o pessoal querer o espólio eleitoral dele. Estão enterrando ele vivo, querem 40 anos nas costas dele. Fui lá para levantar o ânimo dele. Fico indignado de ver tanto bandido solto, traficante, homicida, ladrão e o Bolsonaro preso, declarou o vice-prefeito. Isso aqui é muito triste, tá? Por que eu mostrei isso aqui? Porque o Bolsonaro tá abalado e temos que lembrar que ele é um ser humano, tá? Infelizmente, ele é um ser humano, a parte infelizmente, porque aí ele vai se abalar emocionalmente, é natural do ser humano. E ele não tá focado em 26 e ele tá sendo muito pressionado para escolher o seu candidato. Essa é a grande realidade. E saiu agora, hoje mesmo, saiu dizendo que ele prefere a Michelle do que o Tarcísio. Não sei se é uma boa escolha. Para mim, a escolha do Bolsonaro deveria ser pautada em números. Como assim, Floriano? Deveria ser pautado no indivíduo que tiver mais probabilidade de ganhar, associado ao grau de confiança que ele tem naquele indivíduo sobre a fidelidade. Ou seja, se ele acha que a Michelle é confiável, o Tarcísio é confiável, o Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado, se todos esses são confiáveis, ele tem que escolher um indivíduo que tem maior probabilidade de ganhar. Ah, mas eu gosto mais de fulano, eu gosto mais... Não importa, ele tem que escolher um indivíduo que tem maior probabilidade de ganhar. Por quê? Por um motivo só. Porque se o lado dele perder, se a direita perder, ele perde a vida. Infelizmente, essa é a realidade. Ele vai ser condenado. Já saiu manchete que o Moraes quer deixar ele na papuda. E, amigos, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos, eu e você aqui. O Bolsonaro não sobrevive na papuda. Todo mundo sabe aqui. Não tem possibilidade do Bolsonaro sobreviver na papuda. Ele tem vários problemas de saúde. Os indivíduos lá, os coleguinhas de cela dele, não vão ser amigáveis. Isso é um fato. Aí falam que será uma cela especial na papuda. E parece que seria até um período. Depois ele iria para a cela comum. Qual a chance do Bolsonaro sobreviver na papuda? É zero. Ou seja, se eu fosse ele, eu iria pela rota mais certa. E digo mais, talvez ele devesse pensar realmente no porta-mala, que saiu outro boato que ele estaria pensando em fazer uma fuga de porta-mala. Talvez seja uma possibilidade, porque se for real essa questão da papuda, é assim mesmo, é um homicídio. Tipo assim, o Estado vai estar fazendo homicídio contra o Bolsonaro. Isso é um fato. E agora, indo para outro ponto, temos o ponto da economia. Presta atenção como as pessoas que estão tentando defender a economia atual estão completamente perdidas. Esse aqui é o maior exemplo de todas. Com juro de 15% no país, o maior em quase 20 anos, o que acontece? O crédito ficou mais caro, a inadimplência das pessoas bateu o maior nível em 12 anos, divulgou hoje o Banco Central, a inflação está perdendo força e o mercado de trabalho vai aos poucos esfriando. Segundo o Ministério do Trabalho, no mês passado foram criados quase 130 mil empregos com carteira. É o menor resultado para julho desde 2020, em 5 anos, e é menor do que os últimos meses também. Agora, o que os especialistas estão dizendo? É uma geração de vagas ainda acima de 100 mil por mês que é considerada forte. Setores, inclusive, que vinham reduzindo o ritmo de contratações, os mais afetados pelos juros altos, como a construção civil e a indústria, contrataram mais agora no mês passado. Então, há um processo de esfriamento da economia, mas de forma gradual. Tanto que hoje o presidente... O que é engraçado aqui, tá tudo ruim, mas tem emprego sendo gerado ainda, a taxa de desemprego tá lá embaixo. Eu acho que é muito perigoso, mas
não sei se esses dados continuam sendo tão confiáveis. Por que eu falo que isso é perigoso? Porque dados de inflação, dados de emprego, esses dados centrais da economia, quando eles são manipulados, eles afetam a rentabilidade de diversos classes de investimentos que tem bilhões, tem trilhões no Brasil. Então, por exemplo, hoje você tem um título do Tesouro, vários títulos que são IPCA mais alguma coisa. Ou seja, esse IPCA, se você altera isso para baixo ou para cima, você vai alterar a rentabilidade daquele ativo. Entende? Então esses indicadores, se você perde a confiança desse indicador, se o mercado perde a confiança desse indicador, ou seja, da origem desse indicador, da veracidade, você quebra a economia. Ou seja, a gente está vendo um flerte com um dado um pouco esquisito, vamos dizer assim. Um pouco esquisito. A gente tem que continuar observando. Mas um fato é um fato, tá? A economia está indo para o buraco. E graças a Deus, infelizmente, porque... Graças a Deus, infelizmente, você vai entender o que eu quero dizer. Graças a Deus, porque vai cair... Tudo mal que o Lula plantou vai cair no colo dele. Se isso fosse cair em 27, aí ia cair no novo presidente, a culpa seria de quem? Do novo presidente. Aí o Lula plantou 4 anos de desgraça... E aí ia cair toda a desgraça no colo do próximo presidente. Ou seja, a gente tem que entrar em 26 numa crise mesmo. Que é o que tudo indica que vai acontecer, e o Trump está ajudando. Ó. China sinaliza interesse em ampliar compra de soja dos Estados Unidos e pressiona Brasil. Olha que interessante, olha que interessante. Isso aqui pode ser estratégia de negociação da China para fazer a nossa soja cair o preço para eles, e também pode ser realidade porque eles estão negociando isso com os Estados Unidos. Mas qual que é o ponto verídico? O Brasil está no corner, ou seja, não tem opção, vai se ferrar, entendeu? Essa é a tradução. E agora vamos a um comentário muito interessante. Comandante da FAB reduz uso de aviões devido restrições orçamentárias e alta demanda de voos por autoridades, diz Folha. Olha que interessante, amigos. Está acabando o dinheiro para o private jet do Brasil? Ou seja, os voos privados que a gente financia estão ficando sem dinheiro? Excelente, né? Vocês plantaram, vocês estão colhendo, não é mesmo? PCC e Faria Lima. Esquema com banco paralelo movimentou 46 bilhões. Você entende como que você transporta 46 bilhões? Como que você transaciona 46 bilhões dentro do sistema financeiro brasileiro sem chamar atenção? 1 bilhão já é muito dinheiro, 46 é orçamento federal. Entende que você tem setores da federação que tem um orçamento de menos de 46 bilhões? E essa é a transação do PCC e ninguém viu. Ou seja, tá tudo muito estranho. E eu vou dizer mais, provavelmente nesse esquema também deve ter dedo do INSS. Vai sair. A maior operação da história contra o PCC, empresas e fundos que operam na Bolsa de Valores envolvidos. E a gente vai chegar na parte da lista, tá? E agora, todo mundo quer virar pai da criança, né? A maior resposta do Estado ao crime organizado de nossa história até aqui, diz Lula. Lula, cuidado, porque se a operação for muito fundo, sei não, hein, sei não. E olha que quem tem envolvido com PCC agora é terrorista. E terrorista, amigo, terrorista, o negócio é interessante pra terrorista, né? E também viu o Tarcísio querendo assinar o nome dele, presta atenção. Olha, vocês estão lembrados desse debate que aconteceu lá no CEO Conference do Itaú? O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que o PCC tem 1.100 cortes de gasolina. A gente tem dito que aqui em São Paulo o crime organizado não... 1.100 só em São Paulo. No Brasil parece que era mais de 2.600. Não vai ter vez e não vai ter mesmo. Na época, essa declaração repercutiu muito e escancarou um problema: a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Eles estão lavando dinheiro e drenando a competitividade de quem joga a regra do jogo. Um grande trabalho de inteligência começou a partir daí, que envolve o GAECO aqui de São Paulo com as polícias, e esse trabalho se espalhou para o Brasil inteiro. Esse trabalho envolveu o Ministério Público Federal, Receita Federal, Receita Estadual, a Polícia Federal, e hoje está sendo deflagrada a maior operação do gênero no setor de combustíveis, que é a Operação Carbono Oculto. A gente está falando aí de sonegação fiscal, e a gente está falando principalmente de lavagem de dinheiro
para o crime organizado. Essa operação foi no Brasil todo, teve a operação Carbono Oculto, teve mais umas 2 ou 3 operações que aconteceram hoje. Entende o seguinte, teve 2 gatilhos, eu expliquei isso no primeiro vídeo. Teve 2 gatilhos, o gatilho de pressão internacional, que é o contexto geral, é uma pressão geral no Brasil e nessas instituições como um todo, conexão com a CIA muito provavelmente. E teve o segundo gatilho, que foi o Lula. O Lula estava querendo criar uma agência específica para fazer disso, ou seja, para acompanhar e perseguir as facções criminosas. Por quê? Porque basicamente se eu crio uma agência para perseguir esses criminosos, eu vou escolher quem vai fazer parte dessa agência. Logo, todas as investigações que estão em andamento vão trocar de mão. Nessa troca de mão, o que acontece? E nessa agência tem amigos, o que esses amigos fazem? Favorece os amigos. Eu acho que vocês conseguiram entender. Agora vamos para a lista. Saiba quem são os alvos da mega operação que envolve PCC e Faria Lima. 7,6 bilhões em impostos. É muito engraçado, né? Você pode fazer o que você quiser no Brasil, só não pode sonegar imposto, né? E aqui tem a lista, ó, de indivíduos, ó. Mohamed, não sei o que, Marcelo, eu até olhei os nomes, não achei ninguém que eu conhecesse, assim, ou que fosse famoso. E aqui nessa lista tem algumas empresas. Tem 2 empresas que eu conheço. A Reage, que ela tem uma ação bem ativa na Bolsa de Valores, e o Banco Genial. E aí você deve lembrar da Genial Quest, exatamente, que é a pesquisa que o Banco Genial banca. E essa pesquisa, por algum motivo, sempre tende a priorizar, a dar resultados muito otimistas para o Lula. Dito isso, na minha pesquisa eu encontrei isso aqui, ó. Pesquisa que aponta vitória de Lula foi paga por banco que já foi citada em delação premiada, já foi citado. Isso aqui é dia 13/1/2022. Floriano, mas e agora? Calma. Ou seja, o banco foi novamente citado e ele continua fazendo pesquisa. E aqui eu tenho que ser honesto com vocês, olha só. PF cumpre ordem judicial na Genial e empresa diz que não é o objetivo da operação. O que apareceu na delação lá de 2022, lá de 2019, é a delação da Lava Jato, tá? 2022 não, bem antes. Lá na delação da Lava Jato, que apareceu da Genial? Primeiro ponto, que o nome não era Genial, o nome era Banco Plural. Eles trocaram o nome para tentar dar uma limpada, porque ficou bem manchado depois que apareceu o nome deles de forma recorrente em delações. Mas não foi encontrado naquela época nenhuma ligação direta. Como assim? Não teve ligação direta de nenhum membro do banco diretamente recebendo por fora, coisa parecida. O que aconteceu foi facilitação. Logo, vamos supor que eu vou fazer uma transação de 100 milhões. Aí eu tenho que fazer várias declarações. Eles facilitavam e faziam vista grossa para algumas declarações. Ou seja, aconteceu uma facilitação e não necessariamente um envolvimento direto. Pelo menos não foi encontrado até agora nenhum envolvimento. Mas aí a gente pode olhar algumas coisas interessantes, ó. Lula amplia vantagem eleitoral para 2026. Venceria Bolsonaro, Tarcísio e demais rivais. Isso dia 21 de agosto de 2025. E aí tem isso aqui, ó. Banco Genial se manifestou com indignação pela citação no Carbono Oculto. Falou que eles não receberam intimação e nem nada. Essa foi a reclamação. Mas lembra dessa pesquisa aqui, ó. Se lembra dessa pesquisa aqui, ó. A pesquisa da Genial, que saiu agora, dia 21, tá? Hoje é dia 28, saiu dia 21 e Lula estava porrando, ia ganhar todo mundo, primeiro turno, tá? E agora, recentemente, saiu também a da Atlas. Olha que interessante. A desaprovação do Lula cresceu, a aprovação caiu. Ou seja, com menos de 5 dias aí de diferença aconteceu isso? Não deu nem para impacto de inflação e nem nada. Eu acreditava que isso aqui aconteceu, já falei isso várias vezes para você. E já começou a se consolidar na pesquisa da Atlas. Perfeito, vamos lá, vamos continuar que não acabou não. E aí, saiu a pesquisa da Atlas. No segundo turno, Tarcísio com 48% e de indicações de voto e Lula com 46,6%. Perfeito? Ou seja, o Tarcísio ganharia muito bem do Lula, perfeito? Começou a sair. Mas na pesquisa Genial já seria outra coisa. A pesquisa Genial falava em vitória do Lula. Ou seja, alguma coisa está muito errada. E tinha também uma que eu não encontrei aqui, deixa eu ver se isso aqui... essa pesquisa aqui, ó. Nessa pesquisa aqui, ele apontava a vitória do Lula em primeiro turno. Apontava a vitória do Lula, foi paga por banco. Ou seja, teve pesquisa que teve a cara de pau da Quest, financiada pela Genial, na época, pelo que parece, era Banco Plural,
que falava que o Lula ganharia no primeiro turno. Ou seja, existe uma discrepância da realidade, você concorda? E aqui no mercado financeiro, quando você conversa aí com a galera mais por dentro, eles já demonstram uma certa reticência, uma confiança limitada na pesquisa da Question. Mas eu te pergunto, por que um banco da Faria Lima financiaria uma pesquisa que tenderia à esquerda? Uma pergunta boa, né? Mas reforço, não encontraram vínculos diretos além de facilitação da Genial com a operação. O que encontrou agora, o nome dele foi citado e tudo mais, parece que foi algo em torno de 100 milhões que foram transacionados por eles para ir para o Mohamed lá, que é um dos principais investigados aqui da lista, vou mostrar para vocês. O principal investigado é esse Mohamed Hussein não sei o que e o Roberto não sei o que. São apontados como operadores centrais do ecossistema criminoso. Ou seja, passou algum dinheiro da Genial para essa galera, mas não teve nenhum envolvimento contumaz até agora, muito profundo. Pelo menos até agora não apareceu. A gente tem que aguardar. E um ponto eu posso te dizer, eu acredito que tem uma pressão gigantesca vindo dos Estados Unidos para que essa operação seja muito bem feita e que seja muito bem aprofundada. E digo mais, talvez os Estados Unidos estejam mandando até o caminho das pedras para a Polícia Federal. Porque 46 bilhões, você acha que eles não vão fazer nenhum investimento em dólar? Eles não vão mandar nenhum dinheirinho para fora do país? Ou a operação de vendas de drogas lá fora não vai vir nenhum dinheirinho para o Brasil? Você acha que os Estados Unidos não conseguem rastrear? Eu suponho que consigam, e eu suponho que estão investigando, e eu suponho que vai sair o grosso. O grosso vai vir em 26, amigos. E ó, olha, vamos fazer uma recapitulação leve aqui, bem rapidinho. Tem CPI, tem PEC da blindagem, que eu vou fazer até um vídeo sobre, tem essa operação que está rolando agora, tem investigação dos pescadores, que ainda não evoluiu tanto, e tem mais investigações saindo. Ou seja, por um acaso, esse ano é o ano que a Polícia Federal decidiu trabalhar. E aí eu te deixo outra pergunta. E aí? Trump tem um dedinho ou não tem? Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembre da live hoje às 9 horas, você é meu convidado VIP. Então não esqueça de participar, um abraço e até o próximo vídeo.